Bem-vindo a uma jornada fascinante rumo às maravilhas de Palau, um arquipélago escondido no coração do Pacífico Ocidental. Este paraíso não é apenas um dos melhores destinos de mergulho do planeta, mas também o lar de milhões de águas-vivas inofensivas. Uma nação sem exército e pioneira mundial na proibição de protetores solares convencionais. Você pode até nunca ter ouvido falar de Palau, mas prepare-se, vamos revelar 20 curiosidades surpreendentes sobre este país encantador adorado por exploradores e mergulhadores do mundo todo. É impossível não se deixar levar pela beleza cristalina de suas águas e por momentos que parecem saídos de um sonho. Palau foi o primeiro país do mundo a criar uma reserva de tubarões. Você já imaginou ver tubarões de perto de forma totalmente segura? Em Palau, isso é possível graças à primeira reserva de tubarões do planeta. O país leva a sério a proteção do meio ambiente e seus habitantes nutrem uma profunda conexão com o oceano, tanto cultural quanto economicamente. Isso se reflete em políticas rigorosas de preservação da biodiversidade marinha. Enquanto em muitos lugares os tubarões ainda são vistos como ameaças ou alvos de caça, Palau tomou uma posição corajosa. Em 2009, declarou uma área de aproximadamente 600 mil quilômetros quadrados como santuário de tubarões, protegendo mais de 130 espécies ameaçadas no Pacífico, como o tubarão-martelo, o tubarão-tigre e o tubarão de pontas brancas oceânico. Desde então, a pesca comercial de tubarões está totalmente proibida em suas águas territoriais. Curiosamente, a caça intensiva desses animais havia se intensificado desde meados da década de 80, por conta da demanda crescente por sopa de barbatana-prato, antessímbolo de status e riqueza na Ásia. Todo visitante de Palau precisa assinar um compromisso ambiental. Em 2018, Palau se tornou o primeiro país do mundo a implementar uma política de turismo climaticamente responsável. Para entrar no país, todos os turistas precisam assinar uma declaração de compromisso, prometendo adotar um comportamento respeitoso e contribuir para a proteção do meio ambiente local. E tem mais em todos os voos com destino a Palau. Os visitantes assistem a um vídeo educativo que explica com clareza as regras de convivência e os cuidados essenciais durante a estadia. Essa iniciativa reflete de forma exemplar o compromisso de Palau com um turismo sustentável e consciente. O que você acha dessa exigência? Uma atitude inspiradora ou exagerada? Pense nisso. Palau só é acessível por avião. Este arquipélago isolado conta com apenas um aeroporto internacional, o Aeroporto Roman Timetu Sheol, localizado na ilha de Bab el-Daob. Ele é a principal porta de entrada do país, conectando Palau a diversos destinos na região do Pacífico por meio de voos diretos. E aqui vai uma curiosidade: Palau não possui sistema de ônibus públicos. O transporte interno depende de táxis, aluguel de carros ou serviços de motoristas locais. Imagine só chegar a um paraíso tropical assim, descendo do avião e sentindo o cheiro salgado do mar no ar, enquanto você se prepara para explorar um dos lugares mais autênticos do planeta. Palau foi o primeiro país do mundo a proibir os protetores solares. Imagine só um paraíso tropical no Pacífico que decidiu colocar o ambiente acima de tudo. Em novembro de 2018, o então presidente de Palau, Tommy Remengesau Jr., assinou uma lei histórica que proibia o uso de protetores solares contendo substâncias químicas nocivas aos recifes de coral e à vida marinha. A medida entrou plenamente em vigor em 2020 e foi clara: produtos com 10 ingredientes considerados perigosos, conforme a lista oficial do governo, estão completamente banidos, tanto a venda como o uso. E não pense que é apenas uma recomendação, segundo a BBC. Os comerciantes locais podem ser multados em até $1.000. Caso desrespeitem a regra, e protetores solares trazidos por turistas são simplesmente confiscados no aeroporto. Curiosamente, muitos especialistas aplaudiram esta decisão. Afinal, cada vez mais praias ao redor do planeta têm sido obrigadas a fechar por conta da destruição dos recifes de coral. Estudos revelam que quase todos os protetores solares convencionais contêm componentes tóxicos para os ecossistemas marinhos. Estima-se que cerca de 14 mil toneladas desses produtos acabam nos recifes todos os anos.
substâncias como benzofenona oxibenzona e octinoxato, normalmente utilizadas para bloquear os raios UV, têm um efeito devastador. Não só nos corais, mas também nas algas que vivem sobre eles, provocando o branqueamento e até a morte desses organismos tão frágeis. Por isso, se estiver a planear visitar Palau, lembre-se: protetor solar só se for ecológico. Uma lei ousada? Talvez. Mas num mundo em colapso ambiental, talvez seja exatamente disso que precisamos. E você, o que pensa sobre essa medida? Uma sociedade onde o poder está nas mãos das mulheres? Em Palau, o passado molda o presente de maneira única. Este pequeno arquipélago no Pacífico segue um sistema matrilinear, o que significa que tradicionalmente são as mulheres que lideram. Numa cultura marcada pela sabedoria ancestral, as decisões importantes, sejam elas sobre heranças, casamentos, funerais, ou mesmo a rotina comunitária, passam pelo crivo feminino. E não é só isso, as mulheres são as responsáveis por cultivar o taro, um dos alimentos mais fundamentais da dieta local. Uma figura notável nesse contexto é Olímpia Mori, diretora do Museu Nacional de Palau em Koror. Considerada uma das anciãs da comunidade, ela ilustra bem a força feminina nesta sociedade. Em tempos tradicionais, são as mulheres que escolhem e podem até destituir os chefes das aldeias. Não é raro vê-las em cargos parlamentares, exercendo influência direta nas decisões políticas do país. É impressionante pensar que num mundo ainda marcado por desigualdades de gênero, Palau ofereça um exemplo de liderança feminina que atravessa gerações. Um país sem exército, mas com grandes aliados. A história de Palau é marcada por sucessivos capítulos de dominação colonial. Primeiro pela Espanha, a partir de 1886, depois pela Alemanha, em 1899, e posteriormente pelo Japão, desde 1919. Após a Segunda Guerra Mundial, o arquipélago passou a ser um território tutelado pelas Nações Unidas, sob a administração dos Estados Unidos. Só em 1994, mais precisamente, a 1 de outubro, Palau conquistou a sua tão aguardada independência e tornou-se membro das Nações Unidas. Desde então, o país tem um acordo chamado Pacto de Livre Associação com os Estados Unidos. E esse pacto traz benefícios impressionantes. Cidadãos de Palau podem entrar nos esquivos sem visto, trabalhar legalmente por tempo ilimitado e ainda contar com apoio financeiro para projetos de infraestrutura. Mas o ponto mais curioso e talvez o mais surpreendente é que Palau não tem forças armadas. Sim, é isso mesmo. Palau é hoje um dos 22 países no mundo que vivem sem exército. Mas isso não significa que estejam desprotegidos. O pacto garante que qualquer ataque contra Palau será considerado um ataque aos Estados Unidos, ativando assim uma resposta de defesa americana. Em tempos de tensões globais, este modelo de soberania compartilhada é no mínimo fascinante. Palau é o lar de crocodilos de água salgada gigantes. Você tem medo de crocodilos? Pois em Palau esses gigantescos predadores de água salgada fazem parte do cenário natural. Considerados um dos animais mais perigosos do mundo, os crocodilos marinhos vivem tranquilamente nas margens costeiras e nos pântanos de mangue que rodeiam as ilhas calcárias do país. Imagine só caminhar por um paraíso tropical e deparar-se com um desses imponentes répteis à distância. Apesar da fama agressiva desde os anos 1960, apenas um ataque fatal foi registrado. Curiosamente, muitos acreditam que os habitantes de Palau escolheram conviver em harmonia com todas as criaturas da ilha. E talvez por isso até os animais mais temidos parecem ter se tornado mais pacíficos. A única prisão de Palau é uma atração turística. E como se isso não bastasse, Palau também esconde um segredo bastante inusitado. A sua única prisão transformou-se numa verdadeira atração turística. Sim, leu bem. A prisão de Koror, com cerca de 1.600 metros quadrados, é a única unidade correcional do país. Os edifícios datam das décadas de 1970 e 1990, rodeados por muros de betão e cercas metálicas com mais de 2 metros de altura. Mas o que atrai os visitantes
É simples, os próprios reclusos criam e vendem artesanato em madeira esculpido com impressionante detalhe numa pequena loja localizada dentro da prisão. Uma experiência absolutamente única que mistura a cultura local com reabilitação social. E você visitaria esta prisão tão singular? A localização geográfica e o clima únicos de Palau. Geograficamente, Palau situa-se no extremo ocidental da Micronésia, no Pacífico Ocidental, e cobre uma área total de aproximadamente 476 km². O país é formado por mais de 300 ilhas de coral, e de origem vulcânica, sendo a ilha de Babel Daob a maior. As regiões mais povoadas incluem Engaur, Babel Daob, Koror e Peleliu, com a capital situada em Ngerul Mud. Embora pouco conhecida, Palau é um daqueles destinos misteriosos que poucos exploram, mas que deixa todos sem palavras. Segundo a Palau Dive Adventures, a beleza quase surreal destas ilhas atrai um número surpreendente de visitantes todos os anos. O clima é tipicamente tropical, com temperaturas médias de 28 graus Celsius ao longo do ano. A chuva é frequente, especialmente entre os meses de julho e outubro, mas o sol aparece com generosidade. Além disso, por estar fora do chamado cinturão de tufões, Palau raramente sofre com tempestades tropicais, um verdadeiro refúgio para quem procura paz em meio à natureza. O sistema educativo em Palau. No que diz respeito à educação, Palau aposta na formação desde cedo. O ensino é obrigatório dos 6 aos 14 anos, ou até o fim do 8º ano. O sistema inclui escolas primárias e secundárias, tanto públicas quanto privadas, com aulas ministradas em inglês e palauense. Um destaque é o Palau Community College, que oferece programas vocacionais e acadêmicos para estudantes de toda a Micronésia. Fundado nos anos 1920, durante o período de administração japonesa, começou como uma escola técnica. Apesar de não possuir uma universidade nacional, o governo oferece bolsas de estudo para jovens que desejam prosseguir os estudos, sendo os Estados Unidos a escolha mais comum pela proximidade e pelas oportunidades. População e línguas em Palau. A população de Palau ronda os 20.340 habitantes. Cerca de 70% são palauanos nativos, descendentes de uma interessante mistura entre povos melanésios, micronésios e comunidades indígenas das ilhas do Pacífico. Curiosamente, muitos palauanos também têm raízes asiáticas, resultado de ondas migratórias e casamentos ao longo dos séculos de 19 e 20. As línguas oficiais do país revelam a riqueza da sua diversidade cultural. Fala-se palauano, sonsorolês, tobian, e também inglês. O palauano, aliás, é uma língua particularmente complexa, cheia de exceções e com um vocabulário vastíssimo. Pertence ao grupo das línguas micronésias ocidentais. Já o sonsorolês e o tobian são línguas nativas faladas nas ilhas mais a sudoeste do arquipélago. Imagine só, num território tão pequeno, conviver com tamanha diversidade linguística é no mínimo impressionante. Religiões predominantes em Palau. No que toca à religião, os dados mais recentes apontam que cerca de 49,4% da população segue o catolicismo romano. Em seguida vem os protestantes com cerca de 21,3%, e a religião tradicional chamada Modeknge, com 8,7% de fiéis. Os adventistas do sétimo dia representam 5,1%. Existe em Yana uma pequena comunidade judaica e cerca de 400 muçulmanos bengalis. E num episódio curioso e pouco conhecido, Palau acolheu recentemente 6 uigures muçulmanos que estavam detidos em Guantánamo. Atualmente, estima-se que cerca de 65% da população pratica o catolicismo, enquanto os protestantes somam cerca de 2.000 pessoas, incluindo aproximadamente 1.000 adventistas. Um ecossistema rico e surpreendente. Mas talvez o que mais impressiona em Palau seja o seu ecossistema, absolutamente deslumbrante e surpreendentemente diverso tanto em terra como no mar. Apesar da sua pequena dimensão, o país abriga uma das maiores concentrações de vida marinha do mundo.
é de tirar o fôlego. Os recifes de coral estão repletos de peixes coloridos, moluscos, pepinos do mar, estrelas do mar, ouriços, medusas e diferentes tipos de lulas. Este paraíso subaquático faz de Palau um dos melhores destinos de mergulho do planeta. Em terra firme, a vegetação não fica atrás. Há árvores de pandanus nas zonas costeiras, pinheiros polinésios, ananás. Selvagem, várias espécies de palmeiras e fetos exuberantes. As aves também dão um espetáculo à parte. Muitas são migratórias e visitam as ilhas 2 vezes por ano, numa dança constante entre continentes. Entre os répteis e anfíbios locais, destaca-se uma rã muito peculiar que dá à luz diretamente os seus filhotes sem passar pela fase dos ovos. E como se não bastasse, o reino dos insetos é vastíssimo. Um deles, o escaravelho rinoceronte do coqueiro, chegou acidentalmente ao arquipélago e representa uma ameaça séria às plantações de coqueiros, razão pela qual as autoridades locais estão em alerta máximo para conter a sua propagação. Palau é sem dúvida um território pequeno em tamanho, mas gigante em histórias, cores e vida. Palau é um destino de mergulho de classe mundial. Gosta de mergulhar? Então, prepare-se para ficar maravilhado. Um dos grandes atrativos de Palau é sem dúvida a sua fama como um dos melhores destinos de mergulho do mundo. Imagine só, águas cristalinas de um azul hipnotizante escondem abaixo da superfície um mundo marinho vibrante, repleto de corais, peixes multicoloridos e até navios naufragados. Com uma paisagem subaquática tão deslumbrante, mergulhar em Palau é quase obrigatório para qualquer visitante. O país é composto por centenas de ilhas, o que significa uma enorme variedade de locais de mergulho à disposição. E entre todos eles, um merece destaque especial: o arquipélago das Rock Islands. São cerca de 300 ilhas calcárias desabitadas com uma área total de aproximadamente 47 km². Algumas destas ilhas elevam-se mais de 200 metros acima do nível do mar. Aqui os corais emergem das águas e formam paisagens únicas com ilhas em forma de cogumelo moldadas pela erosão ao longo de milhares de anos. Uma das estrelas desta região é o famoso Blue Corner, considerado um dos melhores pontos de mergulho do planeta. E se quiser variar a experiência, alugar um caiaque para explorar as ilhas ao redor é também uma excelente opção. Palau tem um lago com milhões de medusas. Imagine um lago onde nadar ao lado de milhões de medusas é não só possível, como também seguro. Esse lugar existe, chama-se Lago das Medusas e fica na ilha de El Malk, em Palau. Tem cerca de 400 metros de comprimento, 160 de largura e 50 de profundidade. Atualmente, abriga dezenas de milhões de medusas inofensivas. São apenas 2 tipos, a medusa dourada e a medusa da lua. Curiosamente, este lago já esteve ligado ao Oceano Pacífico, mas com o tempo ficou isolado devido à descida do nível do mar. Esse isolamento criou um ecossistema único onde as medusas se adaptaram à ausência de predadores. Alimentando-se de algas, reproduziram-se livremente e aos poucos perderam os seus tentáculos urticantes. O resultado: um espetáculo fascinante e totalmente seguro para os humanos. Atualmente, os visitantes podem nadar ou fazer snorkel no lago, mas o mergulho profundo é proibido. Isso porque nas camadas mais profundas existe uma zona sem oxigênio, onde se forma sulfureto de hidrogênio, um gás altamente tóxico. Mesmo assim, nadar entre milhões de criaturas suaves e flutuantes é uma experiência verdadeiramente única. E você? Teria coragem de mergulhar neste cenário mágico? Partilhe conosco o que acha desta aventura. As Rock Islands são o único patrimônio mundial da Unesco em Palau. As Rock Islands são um verdadeiro tesouro natural e cultural de Palau. Este arquipélago é o único local no país reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial de tipo misto, tanto natural como cultural, desde o ano de 2012. Estas ilhas calcárias de origem vulcânica desabitadas e cobertas por vegetação exuberante vistas do alto parecem pequenos cogumelos flutuando nas águas azul turquesa.
Ao redor delas, formam-se lagoas de água salobra, fazendo desta região uma das que possui maior concentração de lagos costeiros do mundo. Além da beleza, a biodiversidade aqui é espantosa, mais de 385 espécies de corais. Pelo menos 13 espécies de tubarões e uma infinidade de outras criaturas marinhas habitam esta área. Como já mencionamos, é aqui que se encontra o famoso Lago das Medusas. Embora atualmente desabitadas, estas ilhas guardam vestígios fascinantes de comunidades humanas do passado. Ruínas de aldeias em pedra, cemitérios antigos e gravuras nas rochas revelam a existência de uma sociedade estruturada que viveu aqui há cerca de 3.000 anos. Depois de conhecer estas maravilhas, ao ver uma imagem aérea de Palau e das Rock Islands, é impossível não sentir o desejo de visitar. E você? Ficou com vontade de conhecer este paraíso escondido? A Milky Way tem uma lama mineral impressionante para a pele. Imagine só um lugar onde a natureza cria ao longo de milhões de anos um tipo de lama branca que se tornou um verdadeiro tesouro nacional. Assim é a Milky Way, um dos destinos mais famosos de Palau e parada quase obrigatória em qualquer passeio marítimo pelo arquipélago. No fundo da sua lagoa de água salobra, encontra-se uma camada espessa de lama mineral formada pela decomposição natural de plantas, flores e outras matérias orgânicas. Essa lama rica em nutrientes é considerada um presente da natureza, e muitos dizem que tem propriedades rejuvenescedoras, capazes de devolver à pele até 5 anos de juventude. É de tirar o fôlego ver turistas mergulhando nessa lama esbranquiçada, cobrindo o corpo inteiro com ela, como se estivessem num spa natural ao ar livre. Embora todos sejam bem-vindos para desfrutar dessa experiência única, há uma regra clara: é proibido levar a lama consigo. Ela pertence a Palau e deve permanecer ali. A gastronomia variada de Palau. Palau, com seu clima tropical e natureza abundante, oferece uma culinária rica em ingredientes locais. Taro, manga, abacaxi, batata doce, abóbora, fruta do dragão, maracujá, graviola, coco. A lista de frutas e hortaliças nativas é interminável. Quando tudo isso se junta aos frutos do mar fresquíssimos das águas ao redor, o resultado são pratos deliciosos e surpreendentes. O taro pé é um dos alimentos mais consumidos e aparece em diversas receitas tradicionais. O coco também é um ingrediente versátil e muito usado nas cozinhas locais. E claro, o arroz está sempre presente nas refeições do dia a dia. Em Koror, a ilha principal, não faltam opções de restaurantes onde se pode provar de tudo um pouco. Mas se quiser experimentar algo típico mesmo, não deixe de pedir o famoso bolo de taro. A receita é simples, mas o sabor conquista 2 taros médios. São ralados misturados com cebola, sal, pimenta e um pouco de óleo. E depois fritos, até ficarem crocantes por fora e macios por dentro. É um petisco popular e muito amado. Outro prato que chama a atenção é a sopa de morcego. Isso mesmo. Ela é feita com morcegos frugívoros das florestas locais. A carne, após limpa, é cozida com cebola, gengibre e outros temperos. Embora essa iguaria já tenha sido muito popular, hoje está mais rara. E nem todos os restaurantes a servem. E para quem gosta de doces, há o pichi-pichi, um bolinho feito com mandioca ralada, misturada com açúcar, pandan fermento e leite de coco. Depois de cozido no vapor, é coberto com coco ralado. Fica super macio e docinho na medida certa. Você sabia de tudo isso? Já ficou com água na boca? Palau não conquista só pelas paisagens, mas também pelos sabores. A surpreendente taxa de emigração em Palau. Curiosamente, Palau é um dos países com maior índice de emigração do planeta. Muita gente conhece o caso das Filipinas, onde cerca de 10% da população vive e trabalha fora. Mas em Palau, esse número pode chegar a mais de 20%. Em outras palavras, a cada 5 palauanos, pelo menos um está morando em outro país. Essa realidade tem impacto direto na economia, na cultura e no modo de vida local, tornando a diáspora uma parte essencial da identidade do povo de Palau. A bandeira nacional da República de Palau. A bandeira de Palau chama a atenção pela sua simplicidade delicada
Um fundo azul claro com um círculo amarelo deslocado ligeiramente para o lado do mastro. Mas o que representa esse círculo dourado? Surpreendentemente, ele simboliza a lua cheia, um elemento profundamente enraizado na cultura tradicional palauana. Para os habitantes locais, a lua cheia é muito mais do que uma fase lunar. Ela marca os melhores momentos para pescar, cultivar e realizar outras atividades que sustentam a vida na ilha. Além disso, a lua representa calor, paz, amor e harmonia, valores essenciais no dia a dia desse povo oceânico. O azul do fundo, por sua vez, retrata o Oceano Pacífico que envolve e protege o arquipélago, lembrando-nos da ligação indissociável entre a terra e o mar em Palau. E assim concluímos a nossa jornada por 20 curiosidades fascinantes sobre Palau, um dos países mais misteriosos e encantadores do planeta. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Já visitou Palau alguma vez? Pessoalmente, o que mais me marcou foi o Lago das Medusas, com milhões de águas-vivas que não picam. Um lugar mágico quase inacreditável. Conta pra gente nos comentários o que achou. E se curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para mais viagens como esta. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!